E se alguém matasse toda sua família, pai, mãe, tios, primos, avós, na mesma noite, com as próprias mãos? O que você sentiria por essa pessoa? Ódio, provavelmente ódio puro. E tudo bem, isso é o que qualquer ser humano sentiria, pelo menos é o que a gente espera. Mas e se te dissesse que esse mesmo homem passou o resto da vida doente, sozinho, carregando um segredo que não poderia contar pra ninguém, para proteger exatamente a única pessoa que sobrou da sua família? E que ele fez tudo isso sabendo que seria odiado, que seria chamado de monstro, que nunca seria perdoado e ainda assim escolheu. Itachi Uchiha não era vilão. Ele era o único homem que entendeu, às vezes, amar alguém de verdade significa deixar essa pessoa te odiar para sempre. Para entender Itachi, você precisa primeiro entender o Shisui, porque antes de Itachi fazer a escolha mais pesada de toda a série, alguém já havia feito uma escolha parecida, e essa pessoa era o melhor amigo que Itachi jamais teve, Shisui Uchiha. Era considerado o ninja mais talentoso do planeta da sua geração. Seus olhos, Mangekyo Sharingan, tinham um poder único chamado Koto Amatsukami, a capacidade de entrar na mente de alguém, plantar um pensamento tão profundo que a pessoa acreditaria que aquele pensamento era dela, sem violência, sem confronto, uma manipulação perfeita e silenciosa. E Shisui sabia exatamente o que queria fazer com esse poder. O clã Uchiha estava preparando um golpe de estado contra Konoha, a Vila da Folha. A tensão havia chegado a um ponto de ruptura. A gente vai falar sobre qualquer coisa aí, massacre no caso, do clã Uchiha. Você precisa entender quem Itachi era antes de qualquer coisa, porque esse é o ponto que a maioria das pessoas ignora. Itachi não era um guerreiro frio criado para violência. Itachi era uma criança extremamente sensível que foi colocada no lugar errado, na hora errada, sem escolha. Ele tinha 4 anos quando acompanhou seu pai no campo da batalha da Terceira Grande Guerra Ninja. 4 anos e viu coisas que adultos não conseguem processar: corpos, destruição, cheiro de guerra, a ausência absoluta de sentido na morte de estranhos que não sabiam por que estavam ali. E isso não fez de Itachi um guerreiro mais forte. Fez dele alguém que desenvolveu desde a infância mais precoce uma aversão visceral à violência e uma obsessão com a ideia de paz. Enquanto outros meninos do clã queriam poder, Itachi queria entender. Ele não queria ser um ninja mais forte, ele queria entender o porquê que as pessoas guerreiam, porque o ódio passa de geração em geração, porque ninguém parece conseguir parar. Na psicologia, chamamos o que Itachi desenvolveu de hipervigilância, uma função em que alguém que passou por trauma precoce fica em estado permanente de antecipação de dor, sempre calculando, sempre se preparando para o próximo golpe. Freud chamaria de recalque. A experiência traumática é empurrada para baixo da consciência porque a mente não consegue processá-la, mas ela não desaparece, ela se transforma em algo que molda cada decisão futura. O menino que viveu a guerra nunca processou o que viu, e o adulto que veio depois carregou aquele menino dentro dele para sempre. O sofrimento que não encontra sentido não desaparece, ele se converte em combustível, às vezes para a criação, às vezes para a destruição. Quem disse isso foi Viktor Frankl, em busca de sentido. Livro bom, hein? Aqui é onde a filosofia entra de forma brutal. Existe uma corrente chamada utilitarismo, desenvolvida por Jeremy Bentham e aprofundada por John Stuart Mill, que diz basicamente o seguinte: a ação moralmente correta é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Seguindo essa lógica, Danzo tinha razão: salvar a vila inteira ao custo de um clã que estava ativo numa conspiração. Do ponto de vista utilitário puro, a matemática fecha. Mas existe outro filósofo que teria uma resposta completamente diferente, assim como pessoas têm respostas diferentes, ideias diferentes. Immanuel Kant, no caso, dizia que ações que são erradas independentemente das consequências, que uma pessoa jamais poderia ser tratada como um meio para um fim, que matar inocentes, mesmo por uma causa maior, viola uma lei moral absoluta que nenhum resultado justifica. Isso é fato. Cuspindo fatos. Kant diria que Itachi errou que nenhum número de vidas salvas justifica matar pessoas que não escolheram participar ativamente do golpe.
especialmente as crianças, os idosos, aqueles que não sabiam de nada. E aqui está o ponto que me trava toda vez que eu penso nesse personagem. Itajuti sabia que estava errado, ele não se convenceu de que era a coisa certa, ele escolheu fazer uma coisa errada para evitar algo que, na sua avaliação, seria ainda pior. E isso é completamente diferente, porque quem convence de que errar está certo não carrega a culpa. Quem sabe que está errando e erra mesmo assim carrega esse peso para sempre. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu te prometi. Se fosse você, se a sua cidade dependesse de uma escolha que só você poderia fazer, se a vida do único irmão que você tem no mundo dependesse disso, se não houvesse tempo, não houvesse alternativa, não houvesse ninguém com quem dividir o peso, o que você faria? Não precisa responder agora, mas não esquece essa pergunta, pô, é o ponto mais importante do vídeo, do roteiro também. Presta atenção aqui. Após a noite do massacre, Itachi não teve luto. Ele não teve terapia, não teve ninguém para conversar, não teve um único ser humano no mundo inteiro que soubesse o que ele havia feito e por quê. Ele se tornou um criminoso renegado procurado, entrou para Akatsuki como um espião duplo, protegendo ao mesmo tempo o irmão, fingindo ser um dos homens mais perigosos do mundo, enquanto por dentro continuava sendo exatamente o que sempre foi, alguém que só queria proteger as pessoas que amava. E quando fazia tudo isso, estava morrendo. Itachi tinha uma doença degenerativa progressiva que atacava sua visão e seu corpo. Ele sabia que não tinha muito tempo e escondeu isso de absolutamente todo mundo. Pensa comigo, você carrega o peso de ter matado sua própria família. Você vive sendo odiado pelo único irmão que sobrou. Você finge ser vilão todos os dias. Você está doendo fisicamente, perdendo a visão, sentindo seu corpo falhar e não pode contar pra ninguém. Isso não é seu sofrimento, isso é isolamento absoluto. Sigmund Freud escreveu algo que se encaixa aqui de forma perturbadora. Ele disse que a culpa não é uma punição externa, ela é uma punição que o próprio sujeito se impõe. Uma voz interna que diz: você fez algo que não tem conserto, e essa voz não se cala. A culpa é o sofrimento mais íntimo, porque ela não vem de fora, ela nasce de dentro, onde ninguém pode ver. Freud aí, nesse livro bom aí também, guys. Freud chamava esse conceito de superego, uma instância interna que julga e condena. No caso de Itachi, havia internalizado uma lei absolutamente impossível: proteja Konoha, na vila, proteja Satsuki a qualquer custo, mesmo que o custo seja você mesmo. E quando o superego estabelece uma lei impossível, a culpa se torna crônica. Ela não aparece de vez em quando, ela sempre está lá. Carl Jung acrescentaria outra camada. Ele falava sobre a sombra, a parte de nós que a gente não consegue integrar. O que escondemos, o que negamos. Para Itachi, a sombra era o menino que queria paz, o filho que queria ser parte de uma família normal, o irmão mais velho que ele queria ver o Sasuke crescer, irmão dele. E essa sombra nunca foi integrada, nunca foi vista, nunca foi honrada. E uma sombra que não é reconhecida cresce e cresce muito. Não há julgamento mais pesado do que o que fazemos a nós mesmos. Carl Jung. Eu e o inconsciente. Brabo. Lacan, outro psicanalista fundamental, diria que Itachi havia renunciado ao seu próprio desejo, não apenas aos ódios ou os planos, mas ao desejo em si, ao direito de querer alguma coisa para si mesmo. Lacan dizia que a renúncia ao desejo é a forma mais severa de automutilação psíquica, porque o desejo é o que nos mantém vivos como sujeitos. Quando você abre mão disso, você não vive mais, você cumpre uma função. E é exatamente isso que Itachi fez. Ele parou de ser uma pessoa, ele se tornou uma missão. Existe um livro chamado O Corpo Guarda-Marcas, do psiquiatra Bessel van der Kolk. Ele é sobre trauma e uma das ideias centrais do livro é a seguinte: o corpo de uma pessoa traumatizada continua vivendo como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo quando o perigo já passou. O corpo não sabe que acabou. Itachi vive em estado de perigo permanente, não porque o perigo havia acabado. O perigo nunca acabou para ele, mas porque ele havia decidido que ele era o único responsável por controlar esse perigo. E essa responsabilidade não tem fim? De fato, não tem fim. Sabe o que é mais trágico de tudo nessa história? Ninguém sabia. Nem o Sasuke, o irmão dele, que odiava
com tudo que tinha, nem os outros membros do time dele, da Akatsuki, que seriam conspiradores contra a vila também, que o respeitavam por medo, nem Konoha, que o considerava traidor. Ninguém sabia. Itachi foi o homem mais solitário da história do anime. Ele escolheu essa solidão deliberadamente por amor. A mentira como um ato de amor. Agora eu preciso te contar algo sobre a natureza da mentira. Porque existe uma diferença fundamental entre a mentira que protege quem mente e a mentira de quem protege quem é amado. Itachi construiu para Sasuke a imagem de um vilão absoluto. Na noite do massacre, ele não apenas matou o clã, ele foi até Sasuke, o irmão dele, olhou nos olhos do irmão de 7 anos e disse: "Você é fraco demais para eu lhe dar ao trabalho de matar. Sobreviva, cresça forte e então venha me matar." Ele usou o Tsukuyomi, um genjutsu de ilusão que distorce o tempo e a percepção dele, para fazer Sasuke reviver a morte dos pais repetidas vezes em segundos reais, mas na horas dentro da ilusão. Isso não era crueldade, era design. Justamente para perpetuar um pouco do ódio, né? Itachi precisava que Sasuke tivesse um objetivo forte o suficiente para sobreviver. Precisava que o ódio fosse real, visceral, inabalável, porque um Sasuke com ódio verdadeiro puro ficaria vivo. Um Sasuke com pena ou confusão poderia ser manipulado e destruído. A mentira era a armadura que Itachi colocou no irmão. A mentira mais nobre é aquela que protege quem amamos de uma verdade e o que os destruiria antes que estivessem prontos para ela. Isso aí foi Platão, tá? No livro da República, livro 3. Platão escreveu sobre as mentiras nobres do Estado, a ideia de que quem governa às vezes precisa esconder verdades do povo por seu próprio bem. É uma ideia controversa com razão, mas no caso de Itachi, a lógica é ainda mais íntima. Ele não estava mentindo para controlar o irmão, ele estava mentindo para salvar ele de uma verdade que naquele momento teria destruído qualquer chance de sobrevivência do irmão. Jung fala sobre a persona e a sombra. A persona é a máscara que colocamos para o mundo. A sombra é o que fica por baixo. A maioria de nós não usa a persona para esconder a sombra, para parecer mais forte, mais seguro, mais confiante do que somos. Itachi usou a persona do vilão para esconder a sombra do irmão amoroso. E é o oposto do que fazemos normalmente. A maioria das pessoas usa a máscara por parecer melhor. Itachi usou a máscara para parecer pior, por amor. A verdade final, quem suporta saber. A batalha final entre os irmãos. Sasuke havia passado anos treinando com um único objetivo: matar o irmão. Todo o ódio, toda a dor, toda a determinação apontava para aquele momento. E Itachi estava morrendo. Sua doença havia avançado e seus olhos quase não enxergavam mais. Ele sabia que não sairia vivo dali. Mas existe algo que quase ninguém percebe nessa batalha. Itachi poderia ter matado Sasuke várias vezes durante o confronto, mas não matou. Ele deixou o irmão ganhar. Escolheu o momento exato para morrer, depois de cutucar a testa do irmão com 2 dedos, como faziam quando eram crianças, e caiu as últimas palavras de Itachi. Sasuke foram, desculpa Sasuke, isso é a última vez. Depois que Tobi revela a verdade para Sasuke, algo interessante acontece. Sasuke não tem gratidão, ele não tem alívio, não tem paz. Ele colapsa porque a verdade naquele momento destruiu tudo que havia dado sentido à vida dele. O ódio que o mantinha vivo era construído sobre mentiras de amor. E agora ele não sabia mais o que fazer com aquilo. Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, escreveu algo que nunca consigo ler sem pensar nos dois. A força de uma pessoa se mede pela quantidade de verdade que ela consegue suportar. A verdade sobre Itachi era de uma magnitude que o Sasuke não estava preparado para receber. Não porque fosse fraco, mas porque o peso daquela revelação era impossível para qualquer ser humano processar de uma só vez. Nietzsche também dizia que os seres humanos preferem querer o nada e não querer nada. Controverso, né? Em outras palavras, preferimos ter um objetivo destruidor a não ter um objetivo nenhum. Sasuke viveu anos querendo matar o irmão. Quando esse objetivo desapareceu, substituído por uma verdade impossível, ele não se encontrou paz, ele encontrou o vácuo. E o vácuo às vezes é mais difícil de suportar do que o ódio. Albert Camus escreveu sobre o absurdo. A ideia de que os seres humanos buscam sentido num universo que não tem obrigação nenhuma de oferecê-lo. É que continuar vivendo apesar disso é o ato mais corajoso que existe.
A única questão filosófica verdadeiramente séria é o suicídio, ou seja, a vida vale a pena ser vivida? Tati respondeu essa questão de uma forma específica. A vida valia a pena ser vivida porque Sasuke estava vivo, não porque Itachi fosse feliz. Não porque o sofrimento tivesse sentido para ele, mas porque havia uma razão, uma única razão concreta, o nome e o rosto. E quando essa razão foi cumprida, quando Sasuke sobreviveu, cresceu forte e encontrou em batalha Itachi, pôde finalmente descansar. As últimas palavras reais de Itachi nessa série são: não preciso de seu perdão e não importa o que aconteça de você agora em diante, eu sempre te amarei, Sasuke. Não tem filosofia que cubra isso. Às vezes a declaração mais honesta que existe não precisa de distância nenhuma. Tati era um ser humano que foi colocado numa situação impossível e tomou decisão que nem o sistema ético consegue julgar completamente. Ele errou de formas que não podem ser desfeitas, ele amou de formas que poucos conseguiriam imaginar, e ele carregou tudo isso sozinho, em silêncio até o fim. Algumas pessoas não vivem por si mesmas, elas vivem pelo que decidirem proteger. Isso cobra um preço que nenhuma testemunha vê. Itachi não era o vilão, ele era o único homem que escolheu carregar o peso que ninguém carregaria ou portaria. Se esse vídeo te fez pensar sobre escolhas, sobre culpa, sobre significado de amar alguém de verdade, deixa nos comentários dizendo qual parte te pegou mais e como que eu posso melhorar. É nóis.